Você já imaginou se existisse um segredo capaz de transformar completamente sua vida? Imagine, um garoto simples, nascido numa pequena vila da Áustria, em meio à pobreza, que ousou sonhar o impossível. Esse garoto não apenas sonhou, ele moldou a realidade ao seu favor e se tornou um dos maiores exemplos vivos de como a mente cria a realidade. Prepare-se, porque hoje eu vou te contar a história de como Arnold Schwarzenegger usou a lei da atração, a visualização e a força da consciência para transformar sua vida em um verdadeiro roteiro de cinema. E se eu te disser que você também pode fazer o mesmo? Fica comigo até o final desse vídeo porque essa história vai, de verdade, mexer com você. Arnold nasceu em uma pequena vila chamada Thal, na Áustria, em 1947. Seu lar era extremamente humilde. A casa em que morava sequer tinha água encanada ou banheiro interno. Seu pai era policial e, segundo o próprio Arnold, extremamente rigoroso, com uma disciplina militar quase sufocante. A vida era dura. Imagine só, um garoto franzino, vivendo num lugar onde, para a maioria das pessoas, os sonhos eram simplesmente impossíveis. A realidade parecia traçada desde cedo. Crescer, conseguir um trabalho simples e levar uma vida comum. Mas sabe aquela voz interior que te diz que você nasceu para mais? Arnold sentia isso. E mesmo sem entender como, sabia que sua vida não seria limitada àquele vilarejo. O primeiro grande gatilho aconteceu quando ele tinha cerca de 15 anos. Um dia, ele encontrou uma revista de fisiculturismo. Naquele momento, segurando aquelas páginas, algo acendeu dentro dele. As imagens daqueles homens fortes, imponentes, campeões, pareciam falar diretamente com sua alma. Ele conta que olhou para aquelas fotos e pensou: é isso que eu vou me tornar. Eu serei o homem mais forte do mundo, e não só isso, eu vou para a América, vou ser estrela de cinema e vou ser muito, muito bem-sucedido. E olha, não havia nada naquele momento que racionalmente dissesse que isso seria possível, mas dentro dele já era real. E aqui começa a mágica. Sem sequer saber, Arnold estava utilizando uma das ferramentas mais poderosas da manifestação, a visualização criativa. Todos os dias, ele se via, mentalmente, como campeão. Fechava os olhos e se imaginava no palco, ouvindo seu nome ser chamado, segurando troféus, recebendo aplausos. Ele não apenas pensava sobre isso, ele sentia. Sentia como se aquilo já fosse real. O corpo dele ainda não tinha os músculos, ainda não tinha os títulos, mas na mente já estava tudo construído. E você? Já parou para pensar como anda a sua visão de futuro? Você se vê como alguém que realiza? Você sente de verdade como se aquilo que deseja já fosse seu? Porque é exatamente assim que a lei da atração começa a trabalhar a seu favor. Arnold treinava todos os dias como se já fosse campeão. Enquanto seus amigos saíam, se divertiam, ele estava na academia, esculpindo não só o corpo, mas a realidade dele. E cada peso levantado era mais um tijolo na construção desse futuro inevitável. Aos 20 anos, ele já tinha conquistado o título de Mister Universo. E não parou por aí. Seu nome começou a ecoar no mundo do fisiculturismo. Mas Arnold não queria só ser o maior fisiculturista do mundo. Isso era apenas uma parte do plano dele. Desde sempre ele dizia a si mesmo: eu vou para Hollywood, eu serei uma estrela de cinema. E mais uma vez o mundo disse: impossível. Hollywood olhou para ele e riu. Disseram: você tem um sotaque muito forte, ninguém vai entender o que você fala. Disseram também: seu corpo é grande demais, isso não serve para o cinema, aqui não é palco de fisiculturismo. E ainda completaram: seu sobrenome é impronunciável, Schwarzenegger. Ninguém vai conseguir falar isso. E aqui, meu amigo, minha amiga, entra uma das maiores lições de toda essa história. Enquanto o mundo via limitações, Arnold via possibilidades. Ele ignorava os nãos, os julgamentos e continuava, dia após dia, visualizando sua realidade como se ela já existisse. E sabe de onde ele tirava tanta força? Dos próprios princípios da mente criadora. Conceitos que ele, mais tarde, descobriu estarem alinhados com os ensinamentos de Neville Goddard, Joseph Murphy e muitos dos princípios que hoje estudamos na física quântica aplicada à consciência. Ele dizia para si mesmo todos os dias: eu sou uma estrela de cinema. Hollywood é meu destino. Eu já sou isso. E mais uma vez, ele não pensava, ele sentia, ele vivia mentalmente nesse estado. E aí, a mágica aconteceu. Primeiro veio Conan, o Bárbaro. Um sucesso absoluto. E depois, o Exterminador do Futuro.
E nesse ponto, não havia mais quem duvidasse. O mundo inteiro conhecia o nome de Arnold Schwarzenegger, e aquele garoto da Áustria, que nasceu sem absolutamente nada, havia se tornado uma das maiores estrelas do planeta. Mas não para por aí. Enquanto colhia os frutos do sucesso, Arnold mirava mais alto e decidiu que queria servir as pessoas, queria impactar, transformar, devolver para o mundo tudo o que havia recebido. E então, contra todas as probabilidades, se tornou governador da Califórnia, o estado mais rico e poderoso dos Estados Unidos. Mais uma vez ele provou: o que você vê dentro, você cria fora. O mundo é apenas um espelho da sua consciência. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já deixou de acreditar em você porque alguém disse que era impossível? Quantas vezes você se convenceu de que não podia, não era capaz, não era digno, simplesmente porque a realidade parecia difícil? Sabe o que essa história te mostra? Que tudo muda quando você muda a sua identidade interna. Quando você decide verdadeiramente quem você é, o mundo inteiro se curva ao seu comando interno. Arnold nunca aceitou as limitações do externo. Ele sempre soube que sua mente é a fonte de tudo. E sabe, não é coincidência. Todos os grandes que estudaram esse assunto falam exatamente sobre isso. Neville Goddard dizia: você não atrai o que deseja, você atrai aquilo que você é. Joe Dispenza ensina nos seus workshops: se você se vê e sente como se seu futuro já fosse real, seu cérebro e seu corpo começam a viver nessa nova frequência. E então, a realidade não tem escolha, ela precisa colapsar em direção a isso. O que te impede hoje de fazer o mesmo? Quais são os pensamentos que você precisa abandonar? Que nova versão de você precisa nascer para que a sua vida mude de patamar? E aqui vai um convite poderoso. Que tal a partir de hoje começar a se ver de uma maneira diferente? Que tal assumir agora a identidade da pessoa que já tem aquilo que você tanto deseja? Porque, meu amigo, minha amiga, é assim que tudo começa. E se você está aqui assistindo esse vídeo, eu tenho certeza não é por acaso. É seu chamado. É a vida te dizendo: você também pode. Se essa história te inspirou, se ela te fez refletir, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque isso ajuda demais para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E claro, compartilha esse vídeo com quem você ama, com quem precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, qual é o seu grande sonho? Que realidade você vai começar a criar a partir de hoje? A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão imensa por estar aqui. Até lá!